Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians não para. Novo reforço para a lateral direita, moeda virtual, anúncio de reforço no aniversário do rival e tem muito mais na Super Live do dia 1º de setembro. Que coisa, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Timão tá on fire nos últimos dias. Que loucura, hein? O noticiário não para. Depois que eu gravei o último vídeo com atualizações sobre o Roger Guedes, o William, a ida do Matheus Vital para o Panathinaikos da Grécia, o clube anunciou o João Pedro, novo lateral direito, revelado pelo Palmeiras, com passagens pela Chapecoense, pelo Bahia, mais recentemente, e que pertence ao Porto. Empréstimo também de uma temporada. E olha, eu vou falar para vocês, foi um ótimo reforço, uma ótima contratação, porque vocês são testemunhas, vocês que estão inscritos há mais tempo aqui no canal, sabem que quando vocês me perguntavam onde o Corinthians tem que reforçar, isso lá atrás, quando o Corinthians tinha até melhores jogadores, eu dizia, gente, falta um substituto para o Fagner. É muito difícil você contratar hoje um jogador, e por isso que a pesquisa de mercado tem que ser muito bem feita, um jogador para ser reserva. Ainda mais do melhor lateral direito do Brasil. É muito difícil você chegar para um cara e dizer assim, olha, a gente está te contratando, mas você não vai jogar. Porque é mais ou menos isso que vai acontecer com o João Pedro. Agora, quando o Corinthians não pode contar com o Fagner, como é o caso agora, em que no intervalo do último jogo ele precisou ser substituído porque fisgou a panturrilha, ou quando ele está suspenso, o Corinthians ficou muito tempo dependendo de Michel Macedo, que, desculpa, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Existia uma grande expectativa pelo Matheus Alexandre, que voltou da Ponte Preta e tal. O jogador tem alguns problemas e, enfim, não vai se firmar na posição. Pelo menos não aconteceu até agora. Existia uma grande expectativa em relação ao menino da base chamado Igor Formiga, que se lesionou, estava pronto para subir para o profissional, se lesionou num amistoso e ficou difícil de ser aproveitado, pelo menos nesse momento. Pode ser até operado e tal, o departamento médico está avaliando isso. E tem o João Vitor, que rendeu muito bem. O Bruno Mendes chegou a ser utilizado por ali e até deu conta do recado, só que o Bruno Mendes já está no Inter. O João Vitor também foi muito bem utilizado ali, só que o João Vitor está titularíssimo, muito bem afirmado como zagueiro. Então você precisa de um cara ali. E aí o que aconteceu? Quando o Fagner lesionou, entrou o menino Duqueiroz, 21 anos, volante, que estava treinando durante a semana exatamente por conta dessa eventualidade. Não tem quem colocar se você não tem o Fagner. Então eu acho muito importante que você tenha um jogador ali quando você não puder contar com o Fagner. Se o Fábio Santos hoje é o titular, o Silvinho sabe que ele tem o Lucas Piton. No caso do Fagner não tem ninguém. E é uma posição muito importante. E eu gosto muito do João Pedro. Acho que ele é um menino de personalidade, muito bom no apoio, tem qualidade técnica, bom cruzamento. Talvez não seja, não tenha uma característica tão forte no aspecto defensivo, mas eu acho que com treinamentos, numa linha de 4, com proteção, o Fagner, por exemplo, está ficando mais nesse sistema, tem mais volantes ali no meio, pode ser que ele funcione. E outra, ele foi contratado para jogos esporádicos, ele não vai ser o titular. Então, diante das possibilidades, achei um ótimo reforço, porque era uma carência no elenco do Corinthians. Se mexeu muito bem. É um cara que nunca seria contratado para ser titular, imagino eu, e que pode se contentar, digamos assim, com a reserva, porque pode aproveitar as oportunidades e ganhar uma vitrine para algo mais ali na frente. Ele pertence, como eu disse, ao Porto de Portugal. O Corinthians também anunciou algo que eu imaginei que fosse ficar para a live do dia 1º de setembro. O Corinthians está anunciando uma super live, como sempre acontece, no seu aniversário, e com algumas novidades, com alguns anúncios. E aí, claro que o Zum 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 está tomando conta da torcida. A gente conseguiu apurar que pelo menos 3 grandes anúncios vão acontecer nessa super live do dia 1º de setembro. O que será? Eu imaginei que um deles seria o que aconteceu hoje já. O Corinthians se antecipou e anunciou a sua moeda virtual, numa parceria com o aplicativo Sócios.com. Eu não entendo muito do aspecto, prometo estudar para vídeos posteriores, mas é uma criptomoeda que é utilizada em outros clubes
grandes clubes mundo afora, como o Atlético Mineiro fez recentemente também. E agora o Corinthians cria esse mecanismo para ganhar engajamento e também, obviamente, recursos para o clube. Até o dia 2 de setembro ali eles estão esperando um grande engajamento da torcida do Corinthians, já está com o aplicativo ali para a torcida baixar e tudo mais. Então o Corinthians agora também tem um fan token, tem uma moeda virtual, olha que loucura. E a gente, obviamente, através do clube vai saber mais detalhes também de como o torcedor pode se engajar e ajudar o clube nesse processo. Bom, aí tem a bomba do dia, né? O Roger Guedes, que se reuniu junto com o seu staff, com a diretoria do Corinthians ainda nessa quarta-feira, que já tinha conseguido a liberação do clube chinês, provavelmente, vou dizer provavelmente porque são informações ainda de bastidores, tá? Será anunciado amanhã. Para você que está vendo esse vídeo, esqueça o amanhã e entenda a seguinte data. Neste 26 de agosto de 2021. É o dia do aniversário do Palmeiras. O Roger Guedes vestiu a camisa do Palmeiras. E a diretoria do Corinthians quer botar digamos assim, uma água no chope dentro do processo midiático que naturalmente o clube ganha pelo seu aniversário, anunciando uma grande contratação. Eu tanto não acho improvável isso, como acho extremamente possível, porque foi justamente o Corinthians que anunciou o Silvinho no dia do título do São Paulo. No dia que o São Paulo quebrou um jejum de não sei quantos anos sem título, vence o Palmeiras, era um clássico entre São Paulo e Palmeiras, todo mundo só falava nessas duas equipes, o Corinthians fora do Paulistão, não sei o quê, termina o jogo, o Corinthians anuncia o Silvinho como novo técnico. Para ganhar aquela mídia e a imprensa ficar dividida entre cobrir a final do Paulista e um novo técnico do Corinthians, que sempre é relevante, né? Um grande clube anunciando um novo técnico. Enfim, tem sido uma prática dessa diretoria do Corinthians e a torcida gosta, obviamente, né? Você dá uma cutucada no rival, você chama atenção para o seu clube, você dá uma amenizada, né, na atenção que naturalmente seria do seu rival. É um processo interessante de marketing, né? Discutível ou não, eu acho bem interessante. Então a tendência, mais do que o anúncio no dia do rival, o mais importante é o anúncio mesmo, né? De um jogador que o Corinthians namora há algum tempo, que vai agregar demais, que a torcida queria muito e que será um grande reforço, eu não tenho dúvida disso. Então, se confirmado, nesta quinta-feira, aniversário do Palmeiras, o Corinthians anuncia o Roger Guedes. Olha que loucura, olha que loucura. E realmente o presidente do Willian Monteiro Alves tem se mexido nos bastidores para poder, né, atrair o torcedor depois de 6 meses tomando pancada, né? Ajustando as contas, com um time frágil, menos competitivo, com uma perspectiva difícil, mas conseguiu, para o segundo semestre, virar essa página. Hoje o torcedor está um pouco mais tranquilo, com uma esperança, né, melhor de títulos, se não esse ano, na próxima temporada. Como eu falei, essa Super Live do dia 1º de setembro, ela promete algumas novidades. Pode ser que eles confirmem mais detalhes da moeda virtual, pode ser que venha esse patrocinador, esse patrocinador que a gente não conseguiu descobrir qual é, mas que vai tornar a camisa do Corinthians a mais valiosa do Brasil. Pode ser um novo acordo com a Caixa, e esse acordo com a Caixa ele está meio ainda, digamos assim, embaçado, né? A gente não consegue entender, porque o André Sanches já tinha dito que já tinha finalizado esse acordo, mas não é bem assim que funciona. Pelo menos a parte envolvendo a bilheteria pode fazer com que o Corinthians finalmente consiga angariar recursos com a volta do público aos estádios. Esse acordo seria muito importante. Enfim, são projeções, especulações dessa Super Live no aniversário do clube no dia 1º de setembro, na próxima quarta-feira. Quarta-feira, né? Isso. E que a gente vai ter que esperar até lá, e se eu tiver novidades eu volto aqui para falar para vocês. O fato é que o Corinthians está vivendo um grande momento e os próximos dias prometem. Qual foi a notícia que vocês mais gostaram? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!